Olá, queridos amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Estamos de volta para estudarmos um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós adentraremos o capítulo número 5. O capítulo número 5, meus amigos, ele é um dos maiores capítulos de todo o Evangelho. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de expiação e provas. Num mundo onde expiação e provas traz sofrimento, dificuldades, dores. Portanto, o capítulo 5, ao falar bem-aventurados aflitos, ele vai falar daqueles que estão aqui na Terra buscando um jeito de se melhorarem, de lidar com o sofrimento, com as dores, com as dificuldades, no sentido de progresso espiritual. Mas nós vemos ainda no nosso planeta muita gente fazendo sofrer, impondo sofrimento às pessoas, diferente daquilo que nós já estamos tentando. Porque se já estamos buscando entender o Evangelho, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tentar interpretar Jesus, vai interpretar Jesus para que nós possamos entender do que se trata. Então, vamos ver qual é o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, que vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Estas palavras, meus amigos, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está mostrando para nós que todos nós que estamos compreendendo o porquê do sofrimento, das dores, das dificuldades, e em compreendendo nós nos esforçamos para agir melhor, para nos comportar melhor, ele está nos ensinando que haverá uma recompensa, uma compensação, que é quando o espírito volta ao mundo espiritual depois daquilo que ele planejou para a atual existência. Quando estamos no mundo dos espíritos, preparando-nos para uma nova encarnação, nós aprendemos isso com a doutrina, nós nos preparamos especificamente em cima daquilo que é uma necessidade para o nosso espírito vivenciar, para que ele possa se modificar. Então nós que temos as nossas inclinações ainda bastante pesadas, nós estabelecemos no plano espiritual um planejamento onde vai constar as dores, as dificuldades, os problemas que nós experimentaremos aqui, a fim de modificar o nosso jeito de ser. Mas aqueles espíritos que não levam em consideração o tipo de vida que têm e ainda fazem sofrer outros, esses, quando voltarem ao plano espiritual, terão o peso da consciência, terão a imagem do sofrimento causado a quem quer que seja dentro da sua própria consciência e com isso vão sofrendo as consequências. Então aqueles que estamos aqui na condição de bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, nós estamos percebendo, estudando Jesus com a doutrina, que a nossa própria consciência vai se acalmando, vai se tranquilizando e ao voltarmos para o mundo dos espíritos não haverá arrependimentos. Valeria a pena, então, meus amigos, estudarmos no Livro dos Espíritos, da questão 990 até 1002, a questão do arrependimento. Nós vamos nos arrepender espiritualmente, não é aqui na vida física, mas é depois que voltarmos ao plano espiritual. Aqui nós conhecemos o arrependimento e em certo
em certa quantidade, em certa profundidade, mas o real é depois. Então, bem-aventurados os aflitos tem a ver com a nossa programação espiritual no sentido de corrigirmos aquilo que fizemos passar, tanto corrigirmos aquilo que nós temos tendências negativas. Vejamos então, meus amigos, o que se estuda nesse capítulo. Em primeiro lugar, a justiça das aflições, porque nada foge da justiça divina. As causas atuais das aflições, que são consequências da nossa natureza ou daquilo que nós fizemos no passado. Por isso, estudar-se-á também nesse capítulo as causas anteriores das inflações, das aflições, melhor dizendo, perdão, né? Mas também daquilo que inflacionamos na vida alheia. E vamos estudar também neste capítulo o porquê do esquecimento do passado, que é justamente pela necessidade que temos de fazer o que precisa ser feito sem conhecimento de causa, para tornarmos a nossa atividade, a nossa atitude coerente com a nossa proposta. Vamos estudar também no capítulo 5 motivos de resignação. Porque nós temos que nos resignar diante dos sofrimentos da vida, porque nós passamos por aquilo que fizemos passar. E a resignação serve para que a gente se reforce e se estabeleça. E claro, o capítulo também vai falar do suicídio e da loucura, porque muitos de nós, às vezes, pensamos no suicídio para fugir dos sofrimentos aqui da terra, quando ele é uma necessidade para nós outros, não é? Nós somos necessitados de corrigir e de passar por aquilo que fizemos passar para aprender a lição da vida, né? Meus amigos, percebamos que aquilo que está sendo dito tem a ver com tudo aquilo que nós somos. Kardec vai fazer análise sempre voltado àquilo que o Senhor Jesus propõe no seu Evangelho. Então, o capítulo 5 precisa ser sempre reestudado por nós, reanalisado, revisto, para que a gente consiga se conscientizar do mal que nós praticamos. E depois, Allan Kardec, como na maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, trará as orientações dos Espíritos. E nós vamos falar aqui dos temas e fazer alguns pequenos comentários sobre os temas que os benfeitores espirituais trazem nas instruções dos Espíritos no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem e mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Percebamos, meus amigos, bem e mal sofrer. O mal é uma necessidade nós experimentarmos aqui na Terra, porque somos espíritos inferiores. Mas existe um jeito de bem aproveitar o mal que viermos a sofrer aqui na Terra. Tem como? O mal e o remédio. O mal que nós sofremos aqui na Terra é um remédio para a nossa saúde espiritual. A felicidade não é deste mundo e não é mesmo. Isso já estava no Velho Testamento e o Senhor Jesus também chamou a atenção para isso. Nós teremos momentos de felicidades, mas não a felicidade como um todo. A felicidade vem com o desenvolvimento dos nossos espíritos na medida em que a gente avança para o bem, evitando o mal. Perda de pessoas amadas, quem de nós não aqui na Terra? É natural. E um dia nós também voltaremos ao plano espiritual fazendo alguém perder um ente amado. As mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quantos aqui na Terra a gente vê praticando mal e que não morrem? Por quê? Porque precisam continuar na vida de expiação e provação. Os tormentos voluntários, que é aquilo que o Espírito pede para passar, a desgraça real, que ela tem a ver com a realidade espiritual, precisamos analisar essa questão, a melancolia, que é a tristeza que nós temos diante da vida, e vale muito a pena estudar esta mensagem no capítulo 5, que tem pouco mais de meia página, extremamente necessária. As provas voluntárias, o verdadeiro silício. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Não, nós temos que deixar o próximo viver as suas provas. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Também não ensinarão os Espíritos, porque isso é o que foi pedido pelo Espírito. Então não a eutanásia, não a morte prematura. E o sacrifício da própria vida,
proveito dos sofrimentos para outrem. Vejamos, meus amigos, que tudo isso nos é ensinado e são coisas que nós vivemos no dia a dia. O capítulo 5 precisa ser visto, revisto, precisa ser lido e analisado sempre. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e de expiações. Tudo isso traz um certo sofrimento para nós outros e nós precisamos aprender a sofrer. Muita paz a todos.